Olá, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar aqui da tecnologia hipervisor, ou seja, vamos falar do disco, mais precisamente do disco to VHT, ou seja, transformar uma máquina física, um PC físico, numa máquina virtual. Isto nos pode ser-nos útil por diversas razões. Porque temos uma máquina antiga que já não funciona bem o hardware e queremos recuperar dados ou usar software específico, porque temos um computador que queremos fazer o upgrade, mas ainda tem dados, queremos mudar para uma máquina nova, mas no PC antigo temos dados importantes ou programas específicos para trabalhar e precisamos continuar a trabalhar com ele e a máquina já tem poucos recursos. Seja o que for, nós o que vamos ver aqui hoje é como transformar uma máquina física numa máquina virtual e a seguir arrancar essa máquina virtual num software, num sistema operativo hipervisor ou num software hipervisor tipo 2 e usar essa máquina como se fosse uma máquina física, mas com todos os recursos da máquina anterior, mas mais ainda, podemos dar mais memória, mais disco, mais processadores, como quisermos. Portanto, para isso vamos fazer a cópia de um disco rígido através de neste caso, através de um sistema de arranque muito específico. Ou seja, neste vídeo o que vamos fazer é arrancar com o Irons Boot CD e fazer esta operação através de um live CD, mas também podemos fazer diretamente a partir do nosso PC. Portanto, podemos transformar uma máquina, converter um PC físico em uma máquina virtual para usar com o Oracle VirtualBox, simplesmente, ou mesmo com outro hipervisor tipo o tipo o Hyper-V da Microsoft, ou mesmo uma VMware Workstation ou um Promox, uma solução mais avançada. Portanto, fica ao vosso critério. Nós o que vamos fazer de facto é arrancar então com um Live CD e fazer todas estas operações de transformar um PC físico numa máquina virtual. A utilidade disso fica à imaginação e às necessidades de cada um. Vamos lá então fazer a nossa operação e espero que fiquem por aí, se divirtam e vamos lá trabalhar. Ora, vamos lá trabalhar. Vamos começar por fazer o reset da password na instalação do Windows desta máquina, ok? No Irons Boot CD vamos aqui Utilities, vamos aqui a Security, vamos a Passwords e hoje vamos usar aqui o Windows Login Unlocker. A vantagem aqui do Windows Login Unlocker é que podemos ver aqui, portanto, temos aqui os users que têm passwords. Portanto, vamos aqui fazer o reset unlock da password aqui neste user. Portanto, a vantagem aqui do Windows Login Unlocker é que mesmo que tenhamos uma conta online, que tenha um Live ID ativado, neste caso não tem. Estamos a falar de uma máquina muito específica, uma máquina específica, mas neste caso não tem Live ID ativado. Se tivesse com o login Microsoft, nós podíamos tornar esta conta local. Simplesmente resetar, tirar o login com o Live ID e torná-la local. Mas isso ficará para outro vídeo. Portanto, fazemos aqui reset unlock. Ok. Ok. E passamos a ter aqui, como podem ver aqui, a conta user deixou de ter password. Portanto, é só fecharmos aqui e a seguir vamos então transformar aquela máquina. Vamos transformar esta máquina aqui. Vamos transformar aqui o que está no local C, no disco local C. Vamos transformar isto numa máquina virtual. Portanto, o disco de uma máquina física, nós vamos transformá-la numa máquina virtual para podermos fazer, fazer ir buscar documentos, não importa, portanto. Eu pus aqui na raiz do Irons Boot CD, pus aqui a aplicação Disk to VHT, Disk para máquina virtual. Vou correr aqui o Disk to VHD 64,
que corresponde à máquina que eu estou a usar. Agree. Portanto, aqui vamos selecionar os discos que queremos colocar na nossa máquina virtual. Neste caso, queremos o C. Depois vamos guardar aqui o E, que é reservado a sistema. O boot, o X, o Y não nos interessa. Se formos aqui ao Explorer, como podem ver, o que vamos fazer, vamos transformar na máquina, vamos fazer cópia para a máquina virtual, para um virtual disk do C e aqui do E. Hein? Vamos usar aqui o disk do BHD, que é gratuito. Podemos fazer o download em Sys Internals. Deixei depois o link para o download. Como eu quero fazer aqui, criar uma máquina, um disco virtual para arrancar no VirtualBox, vou tirar aqui este videozinho. Como quero fazer, não quero fazer a integralidade do disco, que é a parte baseada, etc. Não quero fazer a cópia, também não ponho isto. Se fizesse isto, vai ser muito maior. É para casos muito específicos. No nosso caso, queremos criar uma máquina virtual para arrancar simplesmente e trabalhar com a máquina virtual para os casos que já anteriormente expliquei. Portanto, uma vez selecionado, vamos selecionar aqui a localização onde queremos pôr o nosso BSD. No meu caso, eu quero pôr aqui nesta pasta PCL Save, e é só fazermos Create e ele vai nos criar então aqui o nosso discozinho. Só esperamos que ele complete a operação. Vai nos criar aqui o nosso disco virtual, que a seguir nos vai permitir arrancar numa máquina, no VirtualBox, arrancar esta máquina, seja ele porque precisamos, porque esse PC corre um programa que nós não podemos transferir para uma máquina nova, seja porque este disco estava numa máquina antiga que tem um problema de hardware e que nós gostávamos de poder continuar a usar ou fazer o backup, ela não arranca e nós queremos fazer o backup de uma forma simplificada e em live, quer dizer, com a máquina em produção queremos fazer a cópia dos ficheiros ou programas ou dados favoritos mesmo na internet. Como vocês vão poder ver, nós a seguir vamos poder trabalhar como se estivéssemos na máquina física, mas num ambiente virtual. Ora, cá está. Disk Export to BHD to VHD Complete Successful. Ou seja, acabamos de criar o nosso disco virtual. Se formos aqui fazer um exploradorzinho, vamos aqui ao PC. Se tínhamos posto aqui no D, se formos ver, temos aqui a nossa máquina virtual em grosso. Temos aqui uma máquina virtual que vamos arrancar no VirtualBox então. Resumindo, eu tinha um PC portátil no qual tinha um sistema operativo. Neste caso tinha um disco de um PC que eu já não usava, estava ali arrumado para aí há 6 anos, 5, 6 anos, sem eu lhe tocar. Já não sabia a palavra passe, não sei sequer o que está dentro. Sei que a máquina não arranca, que tem um SSD, que eu quero aproveitar o SSD, quero aproveitar a licença do Windows, que está lá dentro. Sei que tem uma licença do Windows 10, 7 ou 10 legal. E quero ver se tem alguma coisa boa lá dentro. Como a máquina não arranca, eu coloquei esse disco aqui num portátil para simular a seguinte situação. A situação que se apresentou, que tive a ideia deste vídeo, entre aspas, a ideia, foi que recebia esse portátil de um cliente, com um outro disco, obviamente, o disco do cliente, em que o cliente tem um portátil que trabalha, mas que tem as portas USB que estão condenadas. Mas o cliente é de uma oficina, portanto, de uma garagem, de uma oficina de carros, de automóveis, e tem programas específicos, etc., que ele tem dentro tem com licenças que ele tem dentro desse portátil, que ele quer recuperar as licenças. Com isso, a melhor maneira foi converter a máquina dele numa máquina virtual. Na máquina virtual podemos aceder
a essas licenças, a esses programas, aos dados que ele tinha lá, a fichas de cliente, etc. Como pusemos essa máquina virtual a funcionar no PC, no novo PC dele, no novo portátil dele que ele comprou, novo, ele pôde usar o sistema novo e o antigo ao mesmo tempo, fazendo a transição dos ficheiros do antigo para o novo, mas tudo dentro do mesmo computador, à medida que iam aparecendo as necessidades, e quando chegar o dia em que ele acha que já não precisa, pode eliminar a máquina virtual, mas entretanto esse sistema foi muito útil para isso. Portanto, vamos desligar isto tudo, e resumindo, o que eu fiz foi, visto que eu não queria arrancar no disco, porque o disco também, o PC do cliente tem uma... Esse portátil do cliente tinha uma máquina, está ligado até a palavra passe dele, portanto tem dados confidenciais dos clientes, etc. Eu arranquei com o Irons Boot CD, e com o Irons Boot CD, portanto criei dentro do Irons Boot CD aqui com o nosso... aqui dentro do Irons Boot CD, com o nosso disco do VHD. Criamos então a nossa máquina virtual, portanto isto sem ligar o computador do cliente, sem arrancar o sistema dele, portanto sem tocar no sistema operativo dele, sem tocar no disco dele. O que nós fizemos, tudo através de um live CD. Portanto, através do live CD, o que nós fizemos, o que eu fiz foi uma cópia da máquina, criar uma máquina virtual com uma cópia para uma máquina virtual com o disco do cliente, e transformar isso numa máquina virtual, e a seguir dar ao cliente para ele trabalhar, configurar no VirtualBox para ele trabalhar. No meu caso aqui, estou a fazer uma simulação da situação, mas com esse disco meu, que eu tirei de um computador, que não arranca sequer nesse portátil, mas que eu acabamos de fazer uma cópia para uma máquina virtual, e a seguir vamos tentar arrancá-la então no VirtualBox. Ora, vamos lá então criar a nossa máquina virtual para arrancar com a imagem que fizemos, com o disco virtual que fizemos na outra máquina. Agora vamos aqui abrir o nosso VirtualBox. Aqui no VirtualBox vamos fazer nova máquina, vamos chamar... Vamos selecionar onde queremos guardar esta máquina virtual. Esta é com uma monte específica, vou pôr lá aqui em documentos PHD. Salvar. Vamos dizer que é um Windows, desculpem, um Windows 10 64 bits, penso que era isso. Próximo, vamos dar aqui a memória que pretendemos e os processadores que pretendemos. Próximo, o disco aqui muito importante, portanto, aqui é utilizar um disco rígido virtual já existente. Vamos procurar esse disco, fazemos acrescentar e vamos aqui ao nosso disco externo. Vamos aqui ao meu computador, este computador, disco externo, e tínhamos posto aqui dentro. Aqui está o disco virtual com 21 GB que tínhamos criado do outro portátil, do disco que estava no portátil. Fazemos abrir, escolher, próximo, finalizar, e vamos então iniciar a nossa máquina e ver se ela arranca. Vamos lá, então ver se a nossa máquina arranca. Aí está. Ora, esta tela já não havia há muitos anos, pois como eu disse, este era um disco que estava esquecido num PC que não arrancava ali na prateleira já há muitos anos, que depois eu meti no portátil do cliente para vos exemplificar como criar uma máquina virtual a partir de uma máquina física, mas por razões óbvias sinais não ia usar o disco do cliente, portanto usei um disco meu, mas um disco que estava de facto ali esquecido e que estava nas condições das mesmas do cliente, ou seja, não conhecia de toda a palavra passe. Neste caso fizemos um reset à palavra passe, criamos uma máquina virtual a partir da máquina física, e agora estamos aqui a arrancar a máquina virtual no VirtualBox,
para ver então o que é que nos espera lá dentro. Vamos então tentar aqui de ver, ele vai fazer aqui a reparação e ver o que é que acontece a seguir. Ora, cá estamos nós. Após ter feito um scan ter feito ali uma correção, um scan do arranque, arrancamos aqui no Windows 10 que eu já não vi há muitos anos. Portanto, estava esta máquina ali esquecida porque não arrancava. Se formos aqui ao sistema, ver o que é que era isto como o Windows 10, porque Windows 10 profissional instalado em 2019. Vamos aqui fazer o Guest Addictions, ver se podemos instalar aqui. Como podem ver, tenho aqui tudo que é documentos, os documentos da altura, portanto, tudo que estavam neste PC. Agora já estou a lembrar-me, este PC de facto tinha servido como um pequeno servidor para uma empresa, para um cliente. Tinha sido uma solução temporária, por isso é que estava ali assim posto de lado. Vamos aqui instalar o Guest Addictions para podermos maximizar o ecrã. Mas o meu objetivo aqui agora vai ser ver a chave de ativação deste sistema, ver se há aqui algum programa, alguma coisa útil. E neste caso, uma vez recuperadas as informações que me podem ser úteis, estavam aqui um bocadinho esquecidas, será a formatação e utilizar este SSD para outra máquina, para outra coisa, mas como vocês podem ver, o que nós fizemos foi criar uma máquina virtual a partir de uma máquina física, portanto uma máquina física transformamos numa máquina virtual. Isto pode-nos ser útil em muitas situações, quando temos um PC relativamente antigo, por uma razão ou outra já não trabalha, ou já não dá para fazer upgrades, portanto tem um hardware fraco, nós podemos sempre transformá-lo numa máquina virtual, atribuí-lo, como neste caso, atribuir-lhe mais força de processamento, mais processador, mais memória, e podemos usar isso, podemos continuar a usar esse sistema, seja por uma razão que temos lá programas que são únicos, que temos lá dados que queremos fazer a transferência seletivamente, portanto escolher o que é bom, o que é que não é bom, o que é que vou fazer aqui. E uma vez que acabamos que não tem utilidade, eliminamos a máquina virtual, ou pode ter uma utilidade. Por exemplo, há programas que não funcionam, que você tem uma máquina que tinha uma licença muito específica de um programa que funcionava em Windows XP, Windows 8, Windows 7. E você tem o programa licenciado para aquela máquina, para aquele sistema. Portanto, vocês criam fazem uma máquina virtual, usam aqui o exemplo que eu dou aqui, vocês que transformam uma máquina física numa máquina virtual e podem continuar a usar esse programa de forma legal, só que numa máquina com muitos mais requisitos, melhores requisitos que anteriormente. E ora cá estamos nós então na nossa máquina virtual, criada a partir de um disco de um PC físico, é que nós usamos o disco do VHD, ou seja, de máquina física para máquina virtual para criar uma imagem, para criar um disco virtual, e agora temos aqui um sistema operativo completamente operacional numa máquina virtual, no qual nós podemos trabalhar, fazer backups de dados por uma razão ou outra, o qual nós podemos usar muito simplesmente, podemos usar simplesmente para trabalhar, arrancamos isto num computador novo, num outro computador ou num servidor, e se por alguma razão precisamos trabalhar devido a termos alguns programas específicos que não podemos ter noutra máquina, queremos fazer uma transição de dados ou programas a outros, podemos simplesmente trabalhar com esta máquina, imaginando que temos uma máquina mais antiga, podemos meter esta imagem num servidor e atribuir recursos físicos mais importantes, mais processador, mais memória, ter mais performance com esta máquina do que tínhamos com a antiga. Portanto, fica ao critério e à imaginação de cada um. Foi o vídeo acerca do VH2D, que funciona com
que funciona para o VMware, VirtualBox, Hyper-V, o que vocês quiserem. Portanto, o importante é criar o disco virtual. A seguir vocês podem usar no sistema de virtualização que vocês quiserem um tipo de virtualizador. Se for num ambiente de empresas, é um tipo de virtualizador, de gestor de máquinas virtuais. Se for num ambiente empresarial, se calhar vocês têm um servidor de virtualização, se não é a nível doméstico ou outro, para pequenas experiências ou um uso mais facilitado para um cliente mais fácil, o VirtualBox, o Hyper-V, que funciona muito bem. Portanto, um ou outro, vocês têm aí no canal já vídeos acerca de tudo isso, como criar máquinas virtuais, etc. Convido-vos a ver o vídeo acerca de como criar uma máquina virtual com Windows 11, 10, etc. no canal. Espero que tenham gostado do vídeo, que vos tenha trazido valor. Subscrevam o canal, fiquem por cá, vejam mais vídeos, e deixem um gosto e deixem comentários aí em baixo. Obrigado por terem assistido.